Boa noite a todos, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne hoje para dar sequência ao nosso trabalho de palestra nesse novo formato desafiador, através de vídeos, através desse trabalho home office, online, que também com isso acaba trazendo coisas boas, acaba nos conectando de uma nova forma, talvez até com uma abrangência um pouco maior, talvez conseguindo ser ouvido por pessoas um pouco mais distantes, mas desafiador. Então quero convidar todos, para quem ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva. Abaixo do vídeo aí tem um botãozinho para isso. Que sempre que houver uma publicação nova, uma palestra nova, que entrar uma mensagem, uma música gravada nova, porque conteúdos muito bacanas estão sendo produzidos, é que você possa receber essa indicação e possa nos acompanhar. Bom, primeiramente, como todo trabalho espiritual, nós sempre iniciamos com uma oração, que é muito importante essa conexão com o alto. Jesus mesmo nos disse que sempre que mais de um estivesse unidos em nome dele, ele estaria entre nós. Então, vamos preparar aqui o nosso ambiente, colocar uma musiquinha para que nós possamos nos conectar mentalmente e através dessa energia, dessa vibração de amor. Eu quero convidar todos nesse momento a elevar o nosso pensamento ao alto, levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a essa equipe espiritual que nos assiste sempre, nos auxilia no Centro Espírita e também aqui nesse momento de oração, de comunhão de pensamentos, de comunhão de amor e de toda a energia maravilhosa que eles vêm distribuir sobre nós nesse momento, nesse encontro, ou cada vez que essa energia de amor for conectada, através de pensamento, através de um vídeo, através de oração. Pois cada vez que a gente assiste isso, ou que a gente se conecta em pensamento, a gente tem acesso a essa energia e a esse amor. Então, querido e amado Pai, a gente quer te pedir, derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de amor, de luz, de força e de esperança. Vibrações de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de tranquilidade. Nos orienta e nos assiste e nos protege em nossas casas, trabalhos, protege também nossas famílias. E nos orienta, Pai, para que possamos realizar esse trabalho aqui de amor. Em Teu nome, sob a Tua permissão, nós damos por iniciado, então, a nossa palestra da noite, da manhã ou da tarde de hoje, dependendo do horário que está sendo assistido. Bem, nós vamos falar, então, dando sequência a esse trabalho de palestras, sobre o capítulo 7, que é o capítulo que compete a essa semana. Capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas dando uma rememorada em tudo aquilo que a gente já falou, nesses diversos capítulos que a gente já abordou, 6 capítulos anteriores, Kardec, quando recebeu esse material todo da espiritualidade, foi encarregado de compilar, ajustar, aferir, verificar e organizar, porque ele foi, na verdade, o grande organizador de todo esse material. Ele organizou de uma forma muito sábia, muito bem estruturada o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá nos primeiros capítulos, a gente pode dizer que ele colocou os pilares da doutrina, onde ele fala lá, esses assuntos que a gente já abordou nas palestras anteriores. Quem ainda não assistiu, procura no nosso canal e assiste os capítulos anteriores. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Jesus traz lá a sua real missão, que ele não veio destruir nada que tinha sido feito, mas dar complemento. Vem falar no capítulo 2 que meu reino não é deste mundo, vem nos falar da vida futura, nos trazer essa mensagem de que nada acaba com a morte, que a coisa continua, que tem um depois e também tem um antes. Vem no capítulo 3, ou melhor, no capítulo 3, nos falar das muitas moradas da casa do Pai, nos falar que a casa do Pai é o universo, e existem muitas, diversas moradas físicas e não físicas, onde a gente habita, pode habitar, já habitou. Vem nos abrir, nos ampliar os horizontes. No capítulo 4, ele nos fala que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos fala da reencarnação, nos deixa muito clara essa passagem, a gente aborda bem isso nesse capítulo. Então esses 4 capítulos são os pilares da doutrina. Ele nos abre a mente, nos abre o conhecimento, traz a origem de Jesus e nos coloca a par de como funciona esse processo. No 5º capítulo ele fala da gente. Bem-aventurados os aflitos. Somos nós que passamos por aflições, mas que
temos a consciência e a vontade de mudar, de modificar, de ir adiante, de aprender. Porque a aflição ela entra na nossa vida justamente nos ensinar, ou não, melhor, para a gente superar e acumular aprendizado com isso. Quando a gente pede paciência para Deus, Deus não vai simplesmente nos dar paciência. Ele vai colocar situações para que a gente aprenda a ter paciência e com isso sejamos pacientes, tenhamos adquirido aquela sabedoria. No capítulo 6 a gente falou do Cristo Consolador, desse ser amável, amoroso, que vem nos apresentar então um outro Deus, não aquele Deus vingativo e punitivo de Moisés, que também estava certo, completamente certo, mas vem nos apresentar a face verdadeira de Deus, que é todo amor, toda energia, toda luz, todo gratidão, todo amor, acolhedor, misericordioso. E agora, do capítulo 7 ao capítulo 10, nós vamos tratar das bem-aventuranças lá do Sermão da Montanha. Então, os primeiros lá foram os pilares, falou um pouco de nós e de Jesus. No capítulo 7 agora a gente começa a falar dos instrumentos. E esse é o primeiro instrumento que a gente vai abordar. Ou melhor, que Kardec aborda, né, na sua compilação aqui do Evangelho. Então, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bom, quando a gente interpreta essa máxima, nos dias de hoje, isso fica realmente confuso, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Puxa vida, o que é uma pessoa pobre de espírito? Se nos dias de hoje a gente for interpretar o real significado do pobre de espírito para a gente, nos deixa um pouco confuso, porque afinal de contas, bem-aventurado, feliz, tem virtudes, né? Felizes os pobres de espírito. Tá, mas o que é uma pessoa pobre de espírito? O pobre de espírito é aquela pessoa que não tem, como se diz, não tem escrúpulos. Nos dias de hoje é algo mais ou menos parecido com isso, né? Mas naquela época, ou melhor, na verdade, ele não quer dizer nada disso. Vamos fazer uma pequena interpretação aqui. Pegando o exemplo da palavra você. Eu ouvi isso e achei bem interessante. Quando os portugueses vieram para cá, lá nos inícios da colonização do Brasil, eles trouxeram de Portugal a expressão vossa verse. A gente não vê ninguém falar isso hoje, né? Vossa verse. A gente é mais comum para nós a evolução dessa palavra, dessa frase, que se tornou vós me se, que depois se tornou você. Para os mineiros lá é você, e para nós aqui no sul é tu. Então, houve toda uma trajetória, uma linguística daquilo que era o original e foi sendo falado e foi sendo modificado. Bem, na época de Jesus, a língua falada era o aramaico. O aramaico era uma língua originária da cultura, se não me engano, babilônica ou persa, não sei dizer bem, mas que foi oriundo, que eles aprenderam quando estavam escravos ou quando estavam vivendo naquela região. Mas nas sinagogas se falava hebraico. Então a língua do cotidiano, do dia a dia, era o aramaico, mas na sinagoga se falava hebraico. O mesmo já aconteceu com a gente aqui no Brasil. Quando a língua falada era o português, mas nas missas, nas igrejas, as missas eram erradas em latim. Então, existia toda uma diferenciação. Eu não sou dessa época, eu nunca peguei missa em latim, né? Talvez aí alguém que esteja ouvido esteja já assistido uma missa em latim, mas era assim que era feito antes. Então, existia uma diferença da língua falada no dia a dia, da língua utilizada nos templos, nas sinagogas. Então, daí, com essas variações, vem vindo a modificação da palavra. O que realmente ele queria falar com o pobre de espírito? Qual o sentido dessa palavra lá naquela época? Qual era o objetivo de Jesus em dizer que bem-aventurados eram os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus? Então, se a gente substituir pobre de espírito por humilde, faz bem mais sentido. Bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Felizes os humildes, pois eles vão para o céu. Na verdade,
Era isso que Jesus estava nos dizendo. Bom, mas quando a gente entra também na palavra humilde, de certa forma ela também nos dá um nó na cabeça. Porque quando a gente fala em humilde, o que a gente entende? Aquela pessoa sofredora, aquela pessoa sem amor próprio é bom, sem amor próprio, que se sente internamente constrangida, que anda curvada, que anda para baixo, cabisbaixa. Isso a gente entende por humilde. Quando na verdade o real sentido de humilde não tem nada a ver com isso. Humilde é aquela pessoa que já conseguiu se livrar bastante das garras do orgulho. Porque o orgulho, a soberba, aquela ideia de que nós somos algo muito importantes, que nós temos afinal de contas os nossos títulos, as nossas posses, o nosso aprendizado todo acumulado com os inúmeros cursos que a gente fez e que a gente tem que ser respeitado perante o outro, que tudo a gente tem que ser homenageado e exaltado. O nosso orgulho, ele na verdade, ele é como se fosse aquela alegoria, talvez vocês lembrem daqueles desenhos animados, onde o vilão pegava o mocinho lá e prendia com uma bola de ferro presa à perna e ele não podia andar. Então, o orgulho ele é mais ou menos isso. Ele é essa corrente que nos prende ao chão. Enquanto que a humildade real, que não tem nada a ver com orgulho, ela nos eleva ao céu. E o que é então a pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que se reconhece limitada, pois todos nós aqui estamos aprendizado, então somos limitados, se aceita e procura a partir daí melhorar, dar um passo adiante, ir além, aprender, fazer diferente, reconhecer que errou e reconhecendo que errou, procura modificar, pede desculpa, pede perdão, vai adiante, procura acertar. Então, o humilde é esse, que reconhece, que se reconhece, reconhece as suas limitações, reconhece que é um ser limitado perante Deus, perante o universo, perante os outros também, né? Se reconhece, se aceita, se reconhece, se aceita, se entende, se compreende e busca a partir disso a sua melhora, a sua modificação, o seu aperfeiçoamento, que vai além, que vai atrás, que arregaça as mangas e vai adiante. Tem vários relatos no Evangelho de reis e rainhas que ao chegar ao mundo espiritual se depararam com uma situação, pois afinal de contas eles são reis, eles são vossas majestades, e ao chegar lá no outro lado, no plano espiritual, se depararam com uma situação nada como eles esperariam ser tratados e recebidos, pois a moeda lá era outra. Os títulos, as posses e aquilo que eles tinham e representavam aqui na Terra, lá não tinham valor nenhum, porque o valor lá é diferente. Lá o valor não é o ter, mas sim o ser. Aquilo que tu já conseguiu modificar em ti, que te transformou em alguém melhor. Aquilo que tu já conseguiu fazer pelo teu irmão, que auxiliou ele. Então se diz que a verdadeira moeda no mundo espiritual não é quem tu é, mas sim quantas lágrimas tu já enxugou. Ou melhor, quantas lágrimas tu não deixou cair, quanto bem tu espalhou, quanto do amor de Deus tu te envolveu e tu auxiliou. Deixa eu só acender a luz aqui para que ela não apague, porque esses sensores, quando a gente menos espera, eles deixam a gente no escuro. Então, humildade, na verdade, é isso. Se reconhecer quem é, se aceitar, arregaçar as mangas e ir além, e ir adiante. Buscar se melhorar, buscar se refazer, buscar aprender, buscar o seu melhor, se tornar melhor. E aí, isso vem tudo a ver com aquilo que a gente aprende no Espiritismo, que é a nossa famosa reforma íntima. Né? Se reconhecer quem é e procurar ser melhor. Bom, mas o que Jesus, então, procurava nos dizer com ser humilde? O que ele queria nos dizer com isso? Pois se a gente fosse humilde, nosso era o reino dos céus. E aí vem aquele primeiro instrumento que a gente falou lá no início, que Kardec colocou. É que está o bacana disso aqui. O primeiro instrumento diz o seguinte, como a gente falou, te reconhece. Procura entender quem tu é. Procura te aceitar como tu é, pois isso é o mais importante.
Mas o principal, e essa é a chave desse texto, dessa palestra: desarma o teu coração. Desarma o teu coração, te aceita. Tira todas aquelas proteções exacerbadas que tu tem, te desarma, aceita, vai adiante. Então a grande chave, o grande instrumento que esse capítulo nos ensina é se desarma o coração. Para de querer controlar tudo, para de querer ser, né? Te aceita como tu é, te desarma, abre teu coração, deixa Deus entrar nele, deixa Jesus entrar nele, deixa essa energia maravilhosa entrar nele e fazer a diferença. Te reconhece e te aceita como tu é. E confia em Deus e para de controlar tudo, para de querer ser isso, para de querer ser aquilo, te reconhece, te entende. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, ou melhor, felizes, bem-aventurados, os humildes, porque vão para o céu. É isso que ele estava querendo nos dizer. Felizes os humildes, porque vão para o céu. Bem-aventurados os pobres de espírito. Felizes os humildes, porque vocês vão para o céu. Bom, essa era a nossa mensagem para essa noite de hoje, para essa tarde de hoje, ou para essa manhã de hoje. Quem não assistiu os vídeos anteriores, procura aí embaixo, nós temos os vídeos das semanas anteriores. Inscreve no canal para poder assisti-los. E é muito importante que a gente vá acompanhando essa sequência, porque um capítulo sempre vai complementando o outro e vai nos trazendo um pouquinho mais de informação que vai ajudando aqui a podermos entender esse código de conduta, esse guia da felicidade que é o Evangelho que Jesus deixou pra gente. Porque na verdade ele não deixou nada mais, nada menos que um guia de vida pra gente. Se conseguirmos buscar essas informações que ele nos traz e principalmente colocar isso na nossa vida, colocar isso em prática, a mudança sempre é grande. Como ele sempre mesmo dizia, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a gente não veio aqui para sofrer, a gente não veio aqui para passar trabalho, a gente não veio aqui para nada disso. A gente veio com uma função: aprender. E a gente pode aprender pela dor, pelo amor, pelo estudo do trabalho. Então a gente tem uma ferramenta maravilhosa que vai nos auxiliar a gente aprender de uma maneira muito mais fácil, que é pelo estudo e pelo trabalho. E por consequente, pelo amor. Então esse é o recado da noite de hoje. Queria deixar um abraço para vocês todos que vieram até aqui, que assistiram o vídeo até aqui. E eu vou convidar novamente então a gente encerrar com uma oração, pedindo a Deus, nesse momento, que se faça presente na nossa casa, se faça presente no nosso lar, e que nesse momento, Pai, retira toda e qualquer energia, toda e qualquer negatividade, todo e qualquer medo, qualquer aflição, tudo aquilo que de alguma forma possa estar tirando a nossa paz, tirando o nosso equilíbrio, nos deixando amedrontados, nos deixando com pouca fé, pouco confiantes em Ti. Enche, Pai, o nosso coração de paz, de amor, de luz, de força, de esperança, de ânimo, de alegria. Nos ilumina, nos protege, nos ampara, ilumina toda a nossa casa. Ilumina também, Pai, e primeiramente, todo o nosso ser, todo o nosso espírito, todo o nosso corpo físico. A nossa casa, todos aqui que habitam conosco no ambiente do nosso lar. Protege, ampara, auxilia, ilumina, Pai, os nossos trabalhos, para que possamos receber tudo aquilo que Tu tens para dar para a gente, através do nosso sustento, através do Teu amor. Ilumina os nossos parentes, amigos, familiares, ilumina a nossa cidade, ilumina o nosso estado, o nosso país, ilumina a nossa Mãe Terra. E assim, com o coração repleto de alegria e de amor, nós Te agradecemos por esse momento maravilhoso, Pai, de comunhão contigo. E assim, em Teu nome, nós damos por encerrado a nossa palestra da noite de hoje. Muito obrigado a todos, muito boa noite e até a próxima semana. Que assim seja.